Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia. Quadro esse que agora é exibido aí às terças e quintas-feiras, então vocês que gostam aí do quadro Sessão Nostalgia, fiquem atentos que dia de terça também sai um episódio do quadro agora. Estamos chegando agora ao 11º episódio de Sessão Nostalgia da Aviação Salutares. Se você tiver perdido algum dos episódios anteriores, na descrição aí tem a playlist do quadro, você vai encontrar os vídeos anteriores publicados lá. Hoje a gente vai finalizar então a série 13500, né? A série 13500 tinha muito prefixo, foi a maior série da Salutares, então por isso eu dividi ela em lotes. Hoje a gente vai falar do último lote de veículos dessa série, que são 20 carros que foram adquiridos em 1996. Desses 20 carros, tinha 8 deles que eram carros comuns e 12 eram do serviço Maxibus, aquele serviço que eu mostrei no vídeo anterior. Só que eles tinham algumas diferenças. Como esses carros foram adquiridos para fazer linhas mesmo e não para turismo, eles não tinham as calotas, não tinham as 5 estrelas desenhadas ali na lateral, então eles eram carros assim mais discretos, mas o conforto a bordo era equivalente. No vídeo de hoje a gente vai falar então de 20 carros, né, que são os 20 carros comprados em 1996. Os prefixos desses carros começavam então em 13569 e iam até 13588. Os 12 carros que eram do serviço Maxibus, né, que eles tinham ali um grau de conforto superior, era do carro 13577 até o carro 13588. Infelizmente, eles não ficaram muito tempo com a identidade visual que tinha ali alguns detalhes que remetiam ao serviço Maxibus. Eles acabaram rapidamente ficando com a mesma identidade visual dos outros carros, com algum serviço de funilaria sendo feito neles. Então, olhando por fora, muita gente não conseguia perceber que aquele carro ali era um Maxibus, né? Que ele era de um serviço diferenciado, porque a identidade visual com o tempo acabou ficando igual para todo mundo. Em relação à configuração, os 20 carros tinham carroceria da Marco Polo, modelo Paradiso GV 1150 e chassi da Scania modelo K113, fabricados, como eu já disse, em 1996. Dada aí essa breve introdução, falamos um pouco sobre os carros do lote de hoje, vamos então ao primeiro veículo e vamos conhecer o destino aí desses carros que fizeram parte desse lote. Nosso vídeo começa então com o carro 13569, que tinha o astro Alcock. O 13569, depois da passagem pela Salutares, foi vendido inicialmente para a empresa Colmeia Expresso, empresa que fica em São Paulo, capital, onde ele recebeu o prefixo 9600. Depois da passagem por essa empresa, foi vendido para Santiago Turismo, empresa que fica na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, recebendo nessa empresa o prefixo 1012. Foto agora do carro 13570, que ostentava o astro Antares. Inclusive eu já viajei no carro 13570, eu já viajei em outros carros dessa série também, mas a maioria dos carros que eu andei, eu era muito pequeno e eu não lembro o prefixo. Eu lembro desse carro por conta do nome do astro, né? Porque Antares é um nome que parece com Salutares e eu acabei conseguindo memorizar esse nome, eu lembro de ter viajado nesse carro. O carro 13570, depois da passagem pela Salutares, foi vendido para a empresa Spinola Turismo, que fica na cidade de Águas Formosas, em Minas Gerais, não tendo prefixo por lá. Depois ele foi vendido para a Expeditur Turismo, que fica no estado de Minas, recebendo nessa empresa o prefixo 2010. Depois da passagem por essa empresa, ele passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita na cidade de Rondon, no estado do Paraná. Bom, na sequência agora a gente iria falar do carro 13571, mas não há nenhum registro fotográfico do carro 13571. Eu também não sei qual era o nome de astro que ele tinha na Salutares e não há nenhum registro fotográfico desse carro por conta do seguinte. O carro 13571 ele tinha a placa KOL 8961. Esse carro se envolveu em um acidente em 15 de março de 1997, ou seja, no ano seguinte ao ano em que ele foi comprado. Esse acidente ele aconteceu na rodovia Presidente Dutra e não encontrei notícias, mas encontrei um relato sobre o que aconteceu nesse acidente dentro de um processo judicial. Então a dinâmica desse acidente foi a seguinte, um Gol acabou batendo na mureta de proteção da rodovia Presidente Dutra e ficou atravessado na pista. Aí atrás desse Gol vinha o carro 13571 e um outro ônibus da Autoviação 1001.
E aí, como o carro ficou atravessado na pista, tanto o carro da Salutares quanto da 1001 pararam e o pessoal começou a descer para ir lá ajudar o motorista do carro, tal, enfim, até porque o carro ficou atravessado, não tinha muito o que fazer, não dá para passar. E aí atrás do ônibus da 1001 e da Salutares vinha uma carreta que, se eu não me engano, estava carregada de combustível. E essa carreta não conseguiu frear a tempo, acabou batendo no fundo do ônibus da Salutares. Aí a carreta, o ônibus da 1001 e o ônibus da Salutares pegaram fogo nesse acidente. Continuando, a gente tem foto agora do carro 13572, que tinha um Astro Fênix. Se o 13571 tivesse o Astro Fênix, ele tinha ressurgido das cinzas. O carro 13572, depois da passagem pela Salutares, foi vendido para a empresa Minastur. Essa empresa é da cidade de Oliveira, em Minas Gerais. Por lá ele recebeu o prefixo 9670. Depois ele foi vendido para a empresa Realtur. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 2505. A Realtur fica na cidade de Passatempo, também no estado de Minas Gerais. Foto para vocês agora do carro 13573, que tinha um Astro Grow. O 13573 foi vendido para a empresa Antunes, que fica na cidade de Araxá, em Minas Gerais. Foto para vocês agora do carro 13574, que tinha um Astro Marcaque. O 13574 foi vendido inicialmente para a empresa Itaobim Turismo, onde ele continuou tendo o prefixo 13574. Essa empresa, apesar do nome, fica em Belo Horizonte. De lá ele foi vendido para a empresa Adriana Turismo, também do estado de Minas Gerais. Nessa empresa aí ele não tinha prefixo. E depois ele passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita na cidade de Belo Horizonte. Foto para vocês agora do carro 13575, que tinha o Astro Mencar. O 13575 no letreiro ali, né, tá a linha Barbacena São José dos Campos, que é uma linha que existia até pouco tempo atrás, mas que quase nunca a gente via um carro fazendo ela. O 13575 foi vendido inicialmente para a empresa Rodosul Turismo, que fica na cidade de Alfenas, recebendo lá o prefixo 800. Depois ele foi vendido para a empresa Renascer Turismo, que fica na cidade de Borda da Mata, também no estado de Minas Gerais. Depois ele foi vendido para Transcândido Turismo e Excursões, que fica na cidade de Nepomuceno, em Minas Gerais, recebendo lá o prefixo 1000. E por último ele foi vendido para a empresa HD Viagens. Essa empresa também fica em Nepomuceno, em Minas Gerais, e aí nessa empresa ele segue tendo o prefixo 1000. Foto agora do carro 13576, que tinha um Astro Metis. O 13576 no dia aparece fazendo a linha São Paulo Poções. O 13576 foi vendido para a aviação Dois Irmãos, que fica na cidade de Iapim, em Minas Gerais. Pela pintura, antes ele deve ter passado pela frota da Águia Branca rapidamente também. Depois ele foi vendido para a empresa Novo Mundo, que também fica no estado de Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 1180. Gostei da pintura da Novo Mundo. Depois ele foi vendido para a empresa Jovem Rio Turismo, que fica no estado do Rio de Janeiro, recebendo lá o prefixo 2016. De lá ele foi vendido para a empresa Inova Turismo. Essa empresa fica no estado de Minas Gerais e lá ele tem o prefixo 3030. Depois ele foi vendido para a empresa Gabriela Turismo, que fica na cidade de Contagem, também no estado de Minas Gerais, recebendo agora o prefixo 9800. E por último ele passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Foto para vocês do carro 13577, que tinha o Astro Miraque. O 13577 foi vendido para a empresa Pacatur, que fica na cidade de Salvador, na Bahia, recebendo lá o prefixo 1620. Depois ele foi vendido para a empresa ATT, que é a Atlântico Transportes e Turismo, que fica na cidade de Salvador também. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 4450. Depois ele retornou para Pacatur, agora com o prefixo 1710. Depois ele foi vendido para o grupo Eclipse Transportes e Turismo, que é do estado de Alagoas. E por último ele passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita em Messias, no estado de Alagoas. Foto agora do carro 13578, que tinha o Astro Rukbati. O 13578 foi vendido para a empresa HD Turismo, que fica na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, recebendo lá o prefixo 0544. Depois ele foi vendido para a empresa Dudas Turismo, onde ele recebeu o prefixo 1010, essa empresa é do Rio de Janeiro capital. Depois ele foi vendido para a empresa Balneário Turismo, que fica em São Pedro da Aldeia, também no Rio de Janeiro, recebendo agora o prefixo 7070.
E por último, ele foi vendido aí para a empresa Transglória, empresa que é do estado da Paraíba. Lá nessa empresa ele tem o prefixo 0297 e a frente dele aí foi substituída pela frente dos Paradisos da geração 6. Foto agora do carro 13579, fazendo a linha Campinas Vitória da Conquista. O 13579 tinha o astro Brorzen. Esse carro, depois da passagem pelas Salutares, foi vendido para a empresa Charles Hill Transporte e Turismo, que fica em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, recebendo lá o prefixo 2016. De lá, ele foi vendido para a empresa Jovem Rio Turismo, onde ele recebeu o prefixo 2014. Essa empresa é do estado do Rio de Janeiro. Depois ele foi vendido para a empresa MR Turismo. A MR Turismo é da cidade de Vitória, no Espírito Santo, e aí por lá ele recebeu o prefixo 14001 e atualmente ele circula por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita na cidade de Cariacica, também no Espírito Santo. Foto agora do carro 13580, que tinha o astro Urânia. O 13580 foi vendido para a empresa Alessandra Turismo, empresa que fica em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, recebendo lá o prefixo 2020. Depois ele foi vendido para a empresa Selva Turismo, essa empresa é de Rio Pardo de Minas, no estado de Minas Gerais, onde ele manteve o prefixo 2020. Depois ele foi vendido para a empresa Lobão Turismo, essa empresa é da cidade de Fruta de Leite, nunca ouvi falar dessa cidade, fica no estado de Minas Gerais, o prefixo 2020 foi mantido e atualmente ele circula por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita em Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Foto agora do carro 13581, que tinha um astro Venera. O 13581, depois da passagem pelas Salutares, foi vendido para a empresa Silvio Tour, essa empresa é de São Sebastião do Paraíso, no estado de Minas Gerais. Por lá ele recebeu o prefixo 6060, muito bonita a pintura aí da Silvio Tour, hein? Depois ele foi vendido para a empresa JL Turismo, empresa que é da cidade de Nova Europa, em São Paulo, onde ele mantém aí o prefixo 6060. Foto agora do carro 13582, que tinha o astro Pegasus. O 13582 foi vendido para a empresa Água Branca Turismo, que dá para ver a inspiração aí da empresa, tanto o nome quanto a pintura, né? Essa empresa fica em Salvador, na Bahia, e lá ele ganhou o prefixo 13615. Foto agora do carro 13583, que tinha um astro Phobos. O 13583 foi vendido inicialmente para a empresa Translícia, que fica no estado de Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 800. Depois ele foi vendido para Latifa Turismo, que fica em Carmo do Cajuru, em Minas Gerais, continuando com o prefixo 800 por lá. Depois ele foi para JP Turismo, que fica em Pedra Azul, Minas Gerais, continuando com o prefixo 800. E depois ele foi vendido para a empresa TL Turismo. Essa empresa fica em Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, e nessa empresa ele tem o prefixo 002. Foto para vocês agora do carro 13584, que tinha o astro Donati. Aparece aí fazendo a linha Vassouras para São Paulo. O 13584 foi vendido inicialmente para a empresa HL Turismo, que fica em Feira de Santana, na Bahia, onde ele recebeu o prefixo 9610. Depois ele foi para a empresa China Tour. A China Tour é do estado da Paraíba, lá ele recebeu o prefixo 110. Depois ele foi vendido para a empresa Caribeça Tour. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 1510 e essa empresa fica em João Pessoa, na Paraíba. Depois ele foi para a empresa Neves Bus. Na Neves Bus ele tinha o prefixo 1600, essa empresa também é do estado da Paraíba. E atualmente ele está na empresa GNS Turismo, empresa que fica em Campina Grande, na Paraíba também, onde ele segue tendo o prefixo 1600. Foto agora do carro 13585, que tinha o astro Sairk. O 13585, após sair das Salutares, foi vendido para a banda Lex Luthor, que é uma banda original aí do estado de Minas Gerais. Depois ele foi vendido para a empresa Mainha Viagens, essa empresa é de Jaçanã, no Rio Grande do Norte, ele não tinha prefixo por lá. Depois ele foi agregado na Trans Brasil e atualmente ele pertence à empresa MR Tour. Eu não consegui localizar de onde é essa empresa, mas ele tem por lá aí o prefixo 5050. Foto agora do carro 13586, que tem o astro Mizar. O 13586 foi vendido inicialmente para a Expresso Brasil, que é de Salvador, na Bahia, onde ele recebeu o prefixo 22016. Depois ele foi vendido para a GTP Transportes, que fica em Salvador, na Bahia,
onde ele manteve o prefixo 22016, e atualmente ele pertence à empresa Fagon Tour. Essa empresa também é da Bahia e nessa empresa ele tem o prefixo 7000. Foto agora do carro 13587, iniciando viagem na linha São Paulo Vitória da Conquista. Nesse período aí a gente já estava na gestão da Águia Branca, né? Não tinha mais o nome do Astro ali no carro, mas o Astro que o 13587 tinha quando foi adquirido era Apollo. Esse veículo, depois de sair da Salutares, foi vendido para Jéssica Viagens. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 4000 e ela fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foto agora do carro 13588, que é um dos poucos carros dessa série que eu encontrei foto com aquela identidade visual diferenciada que eles tinham lá em 1996 quando foram comprados, mas que acabou durando pouco tempo. Outro detalhe é que vocês podem ver ali que na porta não tem o nome do Astro, né? Esse carro ele tá sem placa ainda, ele tinha acabado de chegar da Marco Polo e os carros não vinham de fábrica com o nome do Astro, né? O nome do Astro era colocado pela Salutares quando o carro chegava na garagem. O carro 13588, que mais tarde recebeu o nome do Astro Umbriel, foi vendido para a empresa Classic Rio. Essa empresa é do Rio de Janeiro capital, lá ele recebeu o prefixo 9000. Depois ele foi vendido para a Suplay Rio, recebendo lá o prefixo 2002. Essa empresa também é do Rio de Janeiro capital. Depois ele foi para a empresa Lumar, lá na Lumar ele tinha um prefixo 4200. Essa empresa também é do estado do Rio de Janeiro. E por último ele foi vendido aí para a P Locadora, empresa que é da cidade de Natividade, também no Rio de Janeiro, onde ele tem o prefixo 2400. Com isso a gente conclui mais um episódio do quadro Sessão Nostalgia. Hoje mostrando para vocês o destino aí desses 20 veículos que fizeram parte desse último lote, né, da série 13500. Bom galera, se você gostou do vídeo deixa seu like, que ele contribui muito aí para o canal, ajuda o vídeo a ser divulgado para mais pessoas. Compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais para outras pessoas também conhecerem o destino aí desses carros. E claro, se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal, assim você recebe uma notificação toda vez que sair um vídeo novo. Na quinta-feira a gente está de volta, dando sequência aí com Sessão Nostalgia da Aviação Salutares. Fui!